Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Nesse vídeo de hoje, falarei um pouco a respeito das drogas e seu efeito no organismo. Basicamente, é um tema que envolve muita complexidade em relação ao conhecimento científico, a uma questão social, a uma questão até mesmo cultural. Mas podemos dizer, por uma definição, uma teoria, que droga é toda e qualquer substância química que possui ou não um efeito terapêutico. As drogas, elas são usadas para a melhoria das condições físicas ou mentais de um indivíduo. Obviamente que toda droga que ela é utilizada para um fim terapêutico, nós a chamamos de drogas lícitas ou medicamentos. Então, podemos dizer que um medicamento é uma droga? Sim, e que nós fazemos uso destas, abre aspas, drogas, fecha aspas, diariamente? Sim, mas elas possuem um efeito terapêutico. Daí a subdivisão de medicamento. Mas na linguagem popular, na linguagem comum, as drogas ficaram como aquilo que tem um efeito negativo, que causa dependência, que causa um impacto social significativo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a droga em si, e aí vamos tirar o medicamento da jogada, é qualquer substância não produzida no organismo que tenha a propriedade de atuar em um ou mais sistemas, produzindo alteração em seu funcionamento. Mas nesta imagem, eu preferi focar principalmente naquelas drogas que não possuem uma finalidade terapêutica. Exemplo, a maconha, êxtase, cocaína, heroína, tabaco e crack. Há uma dúvida e até mesmo um questionamento, mas hoje não está se estudando a maconha? Sim. Hoje não está se estudando muito mais o desenvolvimento dos anestésicos? Sim, muitos deles são à base da folha da coca, de onde se extrai a cocaína. Mas por que a maconha ela tem um efeito prejudicial e algumas substâncias presentes na folha da maconha não têm? Tudo isso parte do estudo da farmacologia, uma área da ciência que estuda os fármacos. Ao utilizarmos qualquer tipo de produto natural por inteiro, todas aquelas substâncias presentes naquele meio vão ter efeitos no nosso organismo. Vamos imaginar, didaticamente, a folha da maconha como uma sopa de letrinhas. Todas aquelas letras juntas causam um efeito prejudicial ao nosso organismo. Mas se começarmos a tirar as letrinhas dessa sopa e estudarmos isoladamente a função de cada uma dessas letrinhas, iremos perceber que cada uma dessas letrinhas tem uma finalidade única, terapêutica, que isoladamente possui um efeito positivo em relação ao todo, que possui efeito negativo. Por isso que muitas drogas usadas inteiramente têm efeitos negativos, mas que se isolarmos alguns princípios, veremos alguma finalidade terapêutica. Neste sentido, as drogas elas podem atuar como substâncias psicoativas, ou seja, aquelas que atuam sobre o sistema nervoso central, né? Por isso psicoativa, e elas apresentam uma grande propriedade reforçadora, sendo passível de autoadministração, ou seja, o médico ele pode prescrever essa substância, nós podemos utilizar essa substância entre aspas, por conta própria, desde que seja feito um acompanhamento periódico para a manutenção dessa substância no organismo. Lembrando que as drogas psicoativas, elas alteram o nosso comportamento, elas alteram o nosso humor, elas alteram o nosso pensamento, até mesmo a nossa resposta a alguns estímulos. Por exemplo, uma substância psicoativa, eu
o álcool. Não só o álcool ele é tóxico para todas as células do corpo, mas também ele tem um efeito muito danoso sobre o sistema nervoso central. Existem outras drogas psicoativas que são subdivididas em depressoras, que diminuem a velocidade de funcionamento do cérebro, que podem provocar sono ou induzir ao quadro de sono. Drogas perturbadoras que têm o efeito de alterar o funcionamento cerebral, criando, por exemplo, algumas alucinações. E temos aquelas estimulantes. Exemplo, cafeína, que aumenta a atividade cerebral. Nesse sentido, percebam que em uma farmácia nós encontramos drogas com esses três efeitos, mas também podemos encontrar drogas ilícitas, prejudiciais, que são usadas em larga escala pela sociedade, como, por exemplo, os viciados, que também podem ter essas três funções psicoativas. No caso das drogas psicoativas, as depressoras, nós temos os álcoois, os opioides, os inalantes, os benzodiazepínicos. Já as estimulantes, nós temos a cocaína, a nicotina, a anfetamina. As perturbadoras, nós temos a maconha, êxtase e o ácido lisérgico, que é o LSD. Cada uma dessas substâncias podem causar estes efeitos psicoativos no nosso organismo, sendo elas medicamentosas ou não. A diferença, como dito anteriormente, é o uso ou uma questão de legislação ou efeito de dano ao organismo. As drogas depressoras, como por exemplo os benzodiazepínicos, o álcool, os opioides. Exemplos de drogas, por exemplo, que tem o efeito ativo, temos o álcool, nós temos um efeito de demora no diagnóstico do uso, ela piora o prognóstico. Não existe um consumo de álcool que você pode dizer que é um efeito moderado. É óbvio que a quantidade ela também está ligada a esse fator, né? O uso nocivo e a dependência, existem poucos diagnósticos dessa associação, tá? Logo, sabemos que o álcool ele rompe as células do nosso corpo. Se ele rompe células na nossa corrente sanguínea, imagine o que ele faz aos nossos neurônios no sistema nervoso. O efeito do álcool depende de alguns fatores, como a quantidade que foi ingerida e a velocidade com que ele foi ingerido, o uso anterior de outros tipos de álcoois, a concentração no sangue, o estado nutricional do indivíduo e a predisposição genética a ter efeitos mais danosos ao álcool e até mesmo a síndrome de dependência do álcool. Uma dose padrão, obviamente que isso são cálculos médios, né? Uma 40 ml de uísque, que seria a pinga, a vodka, tem 40% de teor alcoólico. 140 ml de vinho de mesa, esse vinho tinto seco ou suave, 12%. Alguns podem ter 7,5%. Uma lata de cerveja, 5% de teor alcoólico no nosso organismo. Obviamente, vocês estão reparando, e eu quero que vocês tomem cuidado para que essa fala não seja uma fala de incentivo ao uso, mas que a cerveja ela te dá uma tolerância maior em uma quantidade maior de substância ingerida em relação a uma menor quantidade, por exemplo, da pinga, que tem um percentual alcoólico muito maior. Obviamente, vamos prever um efeito muito maior. Já os efeitos agudos do álcool são imediatos, que é o alcoolismo, que é, na verdade, a embriaguez. Já os crônicos se dá pelo consumo repetitivo dessa substância e também aumenta a nossa dependência. Os níveis de álcool no sangue baixo, ela desinibe o comportamento, nos tornam mais audaciosos, né?
Médio, nos faz com uma fala mais pastosa, um aumento da sonolência, e o aumento alto, náuseas e vômitos, entre outros exemplos que estão listados neste quadro. Muito obrigado.